Aleluia. Nós aprenderemos 6 lições sobre o tempo da promessa. Fecha teus olhos, vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, para ministrar ao teu povo. O Senhor sabe que de mim eu não tenho nada. Eu sou totalmente dependente de Ti. Então, Espírito Santo, fique à vontade para ministrar eles. Usa-me conforme o Teu querer. Eu declaro que todo espírito de religiosidade é amarrado. Todo espírito de dúvida é amarrado agora em nome do Senhor Jesus. Toda apatia espiritual é amarrada. Em nome de Jesus, a semente liberada cairá numa terra fértil. Amém? Diga assim: eu serei transformado pela palavra de hoje. Eu serei transformado pela palavra de hoje. Quem crê? Amém. Abra comigo então a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 14. Aleluia, Jesus. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 14. Existia uma mulher sunamita, antes da gente ler, só para dar um contexto. E ela era casada, e de vez em quando passava um profeta lá. Passava o profeta Elias na cidade dela para ministrar ali a palavra. E ela dava pouso para Elias. E ela fala assim para o marido: olha, o que você acha? Vamos construir um quartinho para esse profeta? Sempre que ele vir dormir aqui em casa, né? Como é bom receber um profeta em casa, não é? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu amo receber pessoas de Deus na minha casa. E essa mulher, ela fez esse quartinho. Então, agora vamos ler no versículo 14. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e o seu marido é bastante idoso. Geazi era o companheiro, o ajudante do profeta Elias, tá? O auxiliar. Então solicitou-lhe Eliseu. Falei Elias, Eliseu, isso me corrige mesmo para a gente não fazer feio lá no vídeo. E os irmãos corrigindo a pastora. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chama-a de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Olha só, quando o profeta Eliseu disse para ela: ó, eu vou liberar aqui uma profecia para abençoar a vida dessa mulher que tem sido tão generosa com a gente. Você vai ter um filho. Ela diz assim: não, profeta, não, homem de Deus, fale isso não. Não iludas a tua filha. Talvez você esteja assim como a sunamita. Não me venham com mais profecias. Não me venham com mais palavras. Não me iludam. Está correndo de profeta. Está correndo de quem fala: olha, eu tenho algo de Deus para a tua vida. Vê alguém que vem no Xaramanaia, já fala: não, deixa eu correr disso daqui. Talvez porque você já recebeu tanta profetada, não é? O que é profetada, pastora?
é quando o homem ou a mulher de Deus deixa as emoções falarem. É quando a pessoa que vai entregar uma mensagem, ela deixa o coração dela falar. E ela entrega algo como se fosse Deus. Fala, olha, eis que te digo, Deus está te dizendo isso, e na verdade veio do coração dela. Na verdade é o que aquela pessoa está pensando. E aí a profecia não acontece. E o que acontece? Muita gente se desanima. Por causa de falsa profecia, por causa de profetada, muita gente inclusive sai da igreja. Conhece alguém que já se desviou porque Deus falou, não aconteceu, não era Deus? Se decepcionou com homens e mulheres que se diziam entregar uma mensagem do Senhor. Sabe, gente, isso gera um certo trauma. Gera trauma. E eu entendo vocês. O trauma, quando todo mundo aqui já teve muitos traumas, e nos momentos de pressão, onde os traumas são expostos, eles doem demais. Essa semana eu tive que revivenciar um trauma que eu nunca mais achei que ia acontecer. Há 11 anos atrás, eu estava na academia, pegava muito peso, ficava 3 horas porque não tinha casa para cuidar, não tinha filho para cuidar, não tinha igreja, então ia todo dia, 7 dias na semana, 3 horas na academia. E teve um dia que eu coloquei tanto peso, porque eu queria crescer. E na hora de descer, eu não consegui parar, eu não consegui colocar trava. E na hora que foi descendo aquilo, tem gente que o irmão ali entende do que eu estou falando, né? Tem bastante gente que malha aqui. A hora que eu fui descer, as minhas forças acabaram, porque eu estava fazendo muito esforço, não consegui travar. E aí ficou tudo preto, minha pressão caiu, só vi tudo preto. E a única coisa que deu tempo foi de falar, socorro! Imagina, lá na academia, socorro! E aí veio um monte de gente e levantou o peso. Só que a máquina, ela tem uma trava de segurança, ela não vai esmagar ninguém, ela tem uma trava. Só que no meu cérebro, como eu passei por uma situação ali de quase morte, porque eu senti que eu ia morrer, o meu cérebro criou um trauma. Toda vez que eu estou naquele aparelho, eu preciso colocar na trava de cima. Eu não posso colocar na trava de baixo, porque senão parece que eu vou ser esmagada de novo. E meu personal esqueceu, não sei o que deu nele, e ele quis colocar na trava de baixo. E na hora que ele colocou na de baixo, já comecei a me tremer. Eu falei, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E eu comecei a chorar. O Neto nunca vai comigo na academia. Aquele dia ele estava do meu lado. Você percebeu essa cena, amor? Você nem viu? Nem viu, né? Graças a Deus. Eu comecei a chorar. Ele falou, tá tudo bem, tal. Eu falei, tá tudo bem. Aí eu levantei, fui embora da academia. Eu falei, Senhor, que vergonha. O que aconteceu? Por que eu chorei ali? Jesus, uma mulher que treina há tanto tempo. E aí o Espírito Santo, que também é psicólogo, melhor psicólogo, falou assim, filha, você acordou hoje, já aquele monte de mensagem para responder, muita pressão, muito estresse, cortisol lá em cima, suas emoções estavam afloradas, bastou acontecer mais uma coisinha, aquela gota d'água para você explodir. E o choro, ele vem como um regulador das emoções. Tem psicólogo aqui? Comprova o que eu estou falando. O choro, foi o que o Espírito Santo me falou. O choro regulou as suas emoções. Eu falei, amém, Jesus. Não quero mais, não quero vencer esse trauma mais, não. Está muito difícil. Ele falou, você vai, a partir da semana que vem, você vai guerrear. Você vai enfrentar com menos peso e eu vou te ajudar a vencer isso. Então eu quero declarar sobre você que nessa noite o Senhor vai tirar traumas que você tinha de promessas de Deus. Essa é uma noite dele te livrar e te curar de traumas, de profecias, de palavras proféticas em nome do Senhor Jesus.
crê? Quem não falou amém não vai receber a bênção. Vou perguntar de novo. Você crê que hoje o Senhor vai tirar traumas que você tinha sobre profecias e palavras que Ele libera? Amém, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai. Sabe, irmãos, talvez você está como ela dizendo: não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Não me venha com essa profecia que talvez não vai se cumprir. E é por causa de pressões que você já passou. Por causa de pressões. Eu estava falando assim, agora há pouco, né? Que eu estava num dia difícil e tantas mensagens, tantas coisas para responder. E o que o Senhor liberou sobre mim, eu quero liberar sobre vocês. Nós não podemos ceder a todas as pressões humanas. Sabe, a Bíblia fala que o diabo ele se traveste de anjo de luz. Então tem coisas que vêm para nós travestido de coisa boa. Tem situações, oportunidades que parecem ser boas, mas na verdade é o diabo enviando para que você sofra pressão além do normal. Porque existe uma pressão que Deus libera mesmo. É uma pressão que gera um óleo. É uma pressão que libera uma unção. Mas existem pressões que não vêm de Deus. Existem pressões que vêm do diabo e por algumas vezes eu quase caí. Eu lembro no começo do meu ministério, quando chegou uma pressão que eu comecei a quase ficar louca. E aí o Senhor abriu os meus olhos e eu vi um demônio que estava atrás das minhas costas. E o Senhor falou assim: essa pressão não vem de mim. Não sou eu que estou pedindo para você fazer isso. E estava travestido de coisas boas. Então às vezes, irmãos, tem gente que está querendo adotar uma criança. Não é bom adotar uma criança. Ir lá no orfanato adotar uma criança. Mas talvez não foi Deus que deu o comando. Veio travestido de uma coisa boa, mas não é bênção naquele momento para a tua vida. Talvez tem pessoas querendo abrir instituições, querendo fazer obras sociais, querendo fazer muita coisa parecendo que é bom. Abrir um ministério. Entrar num grupo, num ministério. E Deus está falando, nessa pressão, nesse momento, não sou eu. Está travestido de coisa boa, mas é para te causar estresse, é para sobrecarregar. O diabo faz isso, ele sobrecarrega tanto a gente, para a gente perder o foco do que realmente importa. Manda tantas coisas que parecem boas, mas que na verdade está nos tirando do propósito. Então vamos vigiar, irmãos, com as propostas. Vamos vigiar com pensamentos que vêm travestido de coisas boas. Parece muito bom, mas faça prova com Deus. Peça sinais mesmo, confirmações. Não haja pela tua emoção, achando que porque é bom, porque é bonito, porque é caridade. Se não foi Deus que te chamou. Ouvi testemunhos de pastores que abriram lugares para reabilitação, né? Abriram, foram atrás de mendigos, de usuários, e aquela luta e não ia para frente, e anos ali tentando, mas Senhor, não tem a graça. Cadê? Eu estou fazendo algo bom, por que não está acontecendo? E o Senhor fala assim: eu não pedi para fazer. Não fui eu que pedi para você fazer. É bom, mas não era o teu chamado. É bom, mas não era para você, nem era o tempo. Em nome de Jesus, que você esteja atento à voz do Espírito Santo. E não dê passos falsos. Passos que parecem ser bons, mas são para te confundir, te tirar do propósito. Em nome de Jesus. A primeira lição sobre o tempo da promessa é que a promessa pode demorar anos para se cumprir.
A gente quer receber a promessa e quer que ela se cumpra mês que vem, não é? Ai, tô tão animada, recebi uma promessa, vai acontecer isso, isso e isso. Passa uma semana, nada, 2 semanas, nada, 3 semanas. Meu Deus, que promessa foi essa? Que Deus é esse? Que profeta foi aquele que não está se cumprindo? José recebeu um sonho. E depois Deus confirmou e mandou de novo um outro sonho. De que ele seria governador, de que ele seria líder. E os seus irmãos, o seu pai, estaria ali. E ele na liderança. Ele governaria sobre os da sua casa. 12 anos. Aliás, 13 anos para se cumprir. Eu recebi muitas promessas quando era criança. Muitas. Todo profeta que encontrava, minha mãe liberava alguma coisa, né, mãe? Sobre a minha vida, sobre o meu chamado. Que estaria pelos 4 cantos da terra e cantaria e pregaria a palavra. E o tempo foi se passando. Foi se passando. E eu descobri muita coisa. Eu quero liberar para vocês. No meu caso, demorou 20 anos para a promessa se cumprir. 20 anos para a promessa se cumprir. Não desanime se a promessa que você recebeu parece estar tão longe. Às vezes no meio do caminho a gente fala assim: olha, Deus me prometeu que ia acontecer tal coisa, mas já passou 2 anos, chega, não vai acontecer, é mentira. Deus falou que ia restaurar o meu casamento, só que já passou 1 ano e nada desse homem mudar. Ele continua do mesmo jeito. Deixa eu te falar, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Espera o tempo. Abraão também demorou 20 anos para a promessa dele cumprir. Deus falou assim para ele: você vai ter um filho, vai ser pai de nações. 20 anos para se cumprir. E eu vou te falar mais uma coisa: você não é velha, você não é velho demais para que as promessas não se cumpram. Se você alinhar a tua vida conforme as lições que nós aprenderemos aqui, as promessas de Deus se cumprirão. Há coisas que nós precisamos fazer para as promessas se cumprirem. A segunda lição que eu aprendo com o tempo das promessas é que a promessa vai ser confirmada para que a sua fé seja fortalecida. Deus vai confirmar a promessa. Teve alguns anos atrás, teve um dia em que eu estava fazendo o café da manhã do meu marido, que ainda não era convertido, e eu estava ouvindo uma pregação. Ele não era liberto, ele ficou muito nervoso. Entendo, porque também queria a minha atenção, e eu estava ali ouvindo a pregação. Depois eu fui corrigida pela minha pastora. Quando eu fui contar para ela, ela falou: mas Priscila, ouve a pregação em outro momento. A hora que você está fazendo o café, dá atenção para ele. Quem é que precisa dessa pílula de sabedoria? Às vezes a gente está com tanta fome, sede, né? Que a gente está fazendo tudo, ouvindo pregação, ouvindo uma aula, um curso de seminário da pastora Priscila Ferreira. E aí o marido quer atenção, ele quer conversar. E como ele ficou irado, ele deu legalidade. Ele ficou muito nervoso. A Bíblia fala assim, ó: irai, mas não pequeis. Você pode ficar nervoso, mas segura. Você pode se irar, mas domínio próprio. Ele ficou muito nervoso e começou a falar coisas horríveis. Começou a gritar, falar coisas horríveis. E eu fiquei em choque. Meu Deus,
tô aqui fazendo café da manhã para ele, fazendo ovos mexidos, cremosos, maravilhosos, que só eu sei fazer tão bem assim. A única coisa que eu sei fazer, então eu faço bem feito. E esse homem brigando comigo desse jeito. E ele dando show de nervoso. Fui pro meu quarto e ali eu me derramei. Como sempre eu faço. Vou pro colo do meu pai. Senhor, olha o que esse homem fez comigo. Eu estou fazendo de tudo. Eu estou sendo sábio, eu estou orando, jejuando, amando esse marido, tratando ele bem, fazendo de tudo. E olha o que eu recebo. Só porque eu estava ouvindo pregação, ele me trata desse jeito, fala essas palavras horrorosas, que eu não posso nem falar no altar. E chorei. Aí eu ouvi o Espírito Santo falando assim: abre a Bíblia. E eu abri. Quando eu abri, o primeiro versículo que ele mandou eu ler, estava escrito assim: eu sou fiel. Eu sou fiel. E aquelas palavras começaram a me encher. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu falava: amém. O Senhor é fiel e o Senhor vai cumprir as suas promessas. Ele será salvo, porque o anjo já tinha me visitado e tinha falado: ele é meu. E ele veio mais uma vez para confirmar: eu sou fiel, ele é meu. Continua mais um pouco, filha. Não desista. Eu libero essa palavra sobre você. Não desista de guerrear pelo teu marido. Não desista de orar por ele, de ser uma esposa sábia, amorosa, porque ele é fiel. Se ele prometeu que vai restaurar, ele vai. Se ele prometeu que esse marido é dele, ele será de Jesus. E aí eu falei: e agora o que eu faço? O Espírito Santo disse assim: você vai lá no lago onde ele está. Ele tinha descido no lago com as crianças. E você vai tratar ele muito bem, com muito amor. Sabe o que é você engolir assim um sapo? Você engolir a tua raiva, tua injustiça, porque eu fui injustiçada. Não fui, mulheres, fazendo ovo, porque fica nervosinho, me xingar tudo. Cheguei lá no lago, como se nada tivesse acontecido. Respirei, eu falei: é só pelo Senhor mesmo, viu? Me ajuda então. Sentei do lado dele. Fingi que nada tinha acontecido. Aí ele começou a conversar das crianças, falar, né? Olha que lindo o Pedrinho, olha que linda a Sofia. Daqui a pouco nós estava normal. E eu ali com Jesus: olha, mas não dá para fingir que nada aconteceu. O Senhor vai fazer alguma coisa, né? Mas confiando no Senhor. Não cheguei batendo de frente, brigando. Irmãs, nós precisamos ser sábias. Deixar Deus agir. Eu ouvi assim essa semana que ser submissa é sair de cena e deixar que Deus haja. Olha que interessante. Às vezes a gente tem que sair de cena. A gente fica falando na cabeça do marido. E o marido, quando vê a gente, só quer correr. Lá vem aquela mulher que só reclama. Lá vem aquela mulher que só acha defeito em mim. Eu não sou boa em nada, tudo ela só reclama. Os maridos cutucando as esposas. Lá vem a chatonilda. Mas aí ele chegou à tarde. Eu já tinha guerreado também, que eu sou dessas, claro. Olha, não contei a parte principal. Eu já tinha ido lá no meu banheiro, que é o meu quarto de guerra, e já tinha falado: demônio, eu sei que você usou ele, você sai dele agora. O meu marido é de Jesus. Repreendi o demônio. E à tarde, quando ele estava bem mais calmo, estava tudo bem, o Neto chegou em mim e falou assim: amor, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei tão nervoso, parece que eu fiquei possuído. Fiquei com vontade de pegar uma faca. Eu fiquei com vontade de tirar minha vida, de fazer algo horrível. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu falei: foi o diabo. Você foi possuído pelo diabo. Vem cá, deixa eu orar por você.
Já orei por ele, libertei ele. Foram anos que quase todo dia eu libertava ele nem sabia o que eu estava fazendo. Sabedoria, irmãs, no nome de Jesus, sabedoria. Irmãos também, mas a mulher sábia edifica a sua casa. Está nas nossas mãos, mulheres. O Senhor deu para nós esse poder, a sabedoria, para edificar, construir a nossa casa, edificar, deixar ela bonita, arrumada. Não estou falando de lavar louça, não. Estou falando do lar. Lar, pais, filhos. Está na nossa mão a sabedoria, mulher, de edificar. E a tola destrói com as próprias. A mulher tola destrói sua casa. Uma mulher sábia, ela dá um jeito, com a oração, com o jejum, com a batalha, estratégia certa, ela dá um jeito de pegar o casamento que está lá no fundo do poço e reerguer aquilo. E transformar o que era cinza em algo lindo, em algo que é testemunho para nações. Mas a tola, o marido não precisa fazer nada, ela mesma vai destruindo com a própria mão. Com as suas reclamações, a sua falta de zelo, falta de amor, falta de sabedoria. Não estou colocando todo o peso sobre as mulheres, tá bom? Os maridos também têm seus papéis e esse culto nem é sobre casamento. Não é verdade? Então, muitas vezes, Deus vai confirmar a promessa que é para fortalecer a nossa fé. Quem aqui já fez musculação um dia na vida? Tem gente que foi só um dia, mas pode levantar a mão, vai. Foi só se inscrever, né? O Ney que fala. Como que é, Ney? Então, falaram para ele, ó, entra na academia que emagrece. Ele entrou, fez a inscrição, já faz 1 ano, não emagreceu nada. Você precisa voltar lá, né, Ney? Agora ele vai voltar pessoalmente para ver o porquê que ele não emagreceu. Mas, ó, na academia, quando a gente faz a força, quando a gente pega um peso maior do que a gente, né, não maior do que a gente consegue, mas um peso significativo, as fibras musculares, elas começam a romper. Elas ficam machucadas, elas começam a se romper. E aí a gente come uma proteína, toma um whey, né, com um pouco de carboidrato ali. E aí o músculo vai crescendo. E assim vai, anos e anos construindo músculos. A nossa fé é do mesmo jeito. Lá na pressão, na dor, na dificuldade, no caos, nas batalhas, é que a nossa fé vai sendo fortalecida. E sabe o que é o whey protein? Sabe o que é o que faz o músculo crescer, o músculo da fé? É a promessa. É você olhar para a promessa que Deus fez, naquele momento de dor, confia, e a musculatura da fé vai crescendo. Tem uma frase extraordinária, que é o seguinte: se a pessoa que está construindo a casa, se ela não visualizar o projeto 3D, ela não suporta o processo da obra. Se ela não vê a casa pronta, linda, do jeito que ela sonhou, a hora que ela chegar naquela construção, naquela sujeira, aquela bagunça, aquela demora na construção, ela não suporta o processo. Então Deus mostra o nosso futuro justamente para conseguirmos suportar o processo, e o processo dói. Abraão recebeu 4 vezes confirmação de que seria pai. Gideão 2 vezes que ele era chamado para libertar. Davi 3 vezes que ele seria rei. Jesus teve 4 vezes a confirmação do seu ministério e vários outros na Bíblia. Então, Deus vai confirmar para que a sua fé seja fortalecida.
Em nome de Jesus. Fique em paz. Fique em paz. Se é dele, ele vai confirmar. E a gente tem que aprender a não ter medo de Deus. Ele é nosso Pai. Ele é Pai, a gente não precisa ter medo de perguntar: Senhor, foi o Senhor mesmo que fez essa promessa? Confirma, por favor. Veio de ti. O Senhor pode me confirmar assim, assim, assado? Não foi isso que Gideão fez? Olha, se é o Senhor que está fazendo, então eu quero que o orvalho caia assim. Ah, peraí, o Senhor confirmou, mas agora eu quero que fique seco. Nós podemos, Ele é o nosso paizinho, a gente pode fazer perguntas em nome do Senhor Jesus. Eu estava falando de José e como Deus confirmou que ele seria governador. Deus deu um sonho e depois ele deu mais um sonho confirmando que ele seria líder, que ele governaria. Só que quando os irmãos souberam disso, eles ficaram muito enciumados, invejosos. E esse não é um problema só dos irmãos de José. Se nós não vigiarmos, a gente faz igual. Porque é muito fácil quando a gente começa a crescer, dar glória a Deus, aleluia. Ah, chegou meu tempo de honra. Estou crescendo, estou prosperando, estou vivendo as promessas. Mas quando o amigo, quando alguém da família começa a crescer, começa a viver promessas, já começa fofoquinhas. Vocês não são assim? Eu creio. Mas talvez você já percebeu que quando falou do sucesso de um amigo para alguém, a outra pessoa disse assim: ah, isso daí deve estar roubando, é falcatrua. Tá enriquecendo? Não, isso daí então é falcatrua. As pessoas têm dificuldade. Eu vou me juntar, nós temos dificuldade de ver o sucesso do outro. Mas o Senhor está nos moldando nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Nós vemos pessoas com dificuldade de ser liderado, ainda mais por um irmão mais novo, como os irmãos de José. Olha, ser liderado até vai, mas por alguém mais novo. Ele já é o queridinho do papai, agora o queridinho de Deus. Eu vou te falar uma coisa. Deus não quer saber da opinião de ninguém. Deus não quer saber, inclusive, da idade de ninguém. Se José era novo quando recebeu a promessa, se Davi era novo, se você era novo. Eu fiquei imaginando hoje, quando os irmãos de José começaram a questionar nessa promessa, esse sonho. E Deus olhando e falando assim: olha, vocês podem até colocar ele numa prisão, lá ele governará. Vocês podem colocar ele numa cova, lá ele vai governar. Porque eu coloquei nele talentos de líder, coloquei habilidade de líder. Todos os dons e talentos que ele precisa para governar já estão nele. Onde ele estiver, ele vai governar. Assim será com você. Onde você estiver, os seus dons e talentos serão usados em nome do Senhor Jesus. Você acha que José esperou? Não, eu só vou governar quando eu estiver num palácio, num altar, em algo de destaque. Não. Ele se colocou à disposição de usar os seus dons e talentos em todas as circunstâncias. Quando ele foi preso, estava ele lá colocando seus dons e talentos. Talvez você está vivendo uma fase que você fala assim: olha, isso daqui não é para mim. Não foi isso que eu sonhei. Não é isso que eu quero viver. Não é essa a promessa que eu tenho para viver. E Deus está te dizendo assim, ó: nesse lugar, nesse tempo em que você está, eu quero que você coloque seus dons e talentos para trabalhar. Eu
quer usar os seus dons e talentos no momento que você está, no lugar que você está sendo moldado e trabalhado. A gente não pode ser igual aquelas mulheres que guardam as taças mais lindas para um evento, guarda o lençol mais lindo para um evento. Quem aqui é dessas? Que guarda as louças mais lindas para quando vier uma visita de fora? Vai, vamos confessar. As louças mais lindas devem ser usadas com teu marido e com a tua filha, teu filho. As louças mais lindas, os lençóis melhores que você tem, deve ser usado hoje, agora. Crente sai pouco. Onde nós usamos as nossas melhores roupas? Na igreja. Antigamente a gente usava a melhor roupa no culto de Santa Ceia, não era? Quem era desse tempo? A roupa mais linda, o salto mais alto para o dia de Santa Ceia. Graças a Deus. Desde a fundação do mundo, o Senhor colocou dons e talentos em você. A terceira lição sobre o tempo das promessas. Deus tem um padrão com todos nós, com todos da Bíblia e com todos nós. É um padrão de preparação. Antes de cumprir a promessa, Ele vai te preparar para viver aquilo. Ele vai te forjar para viver aquilo. Se você questiona, Senhor, por que a demora? Por que não aconteceu ainda? Hoje é dia de você perguntar assim: Senhor, o que eu ainda não estou fazendo que eu deveria fazer para viver aquela promessa? O que eu estou fazendo de errado que ainda a restauração do meu casamento não aconteceu? O que eu ainda não fiz para abrir a empresa que o Senhor disse que eu iria abrir? O que eu ainda preciso ser moldado? Se Deus liberou a promessa, se Ele já te confirmou, e a confirmação é importantíssima. Cadê a Dani? A Dani, nós estávamos orando há algum tempo pela vida sentimental dela. E quando o varão dela chegou na igreja, eu olhei e falei: é o marido da Dani. É o marido da Dani. Deus enviou. Já está até chorando, emocionado lá, ó. Vai lá dar um abraço no teu amor. Olha aqui. O pastor subiu aqui correndo e falou assim: amor, eu sonhei com aquele moço ali. Eu já fui lá, fiquei olhando assim. Ele é o marido da Dani, viu? Eu falei: é verdade, amor, ele é o marido da Dani. Olha lá, ó, amor. Isso é cumprimento de promessas. E eu falei assim, eu desci correndo, falei: Dani, teu marido tá ali. Ela: pastora, será? Não. Eu falei: é o teu marido. Chamei ele para jantar em casa. Olha que doida. Primeira vez que o irmão veio no culto, peguei na mão do meu marido, falei: amor, é ele, né? É ele. Falei: irmão, você quer jantar na nossa casa? A irmã Dani vai também. Aí ela: eu vou? Ai, é o teu marido. Eu não ia contar tudo. Depois vocês vão fazer um testemunho lindo, né? Mas ó, o principal que eu preciso contar. Eu olhei para ela e falei assim, ó: eu vou pedir 30 confirmações. Vou pedir só uma, duas não. Eu vou pedir 30 confirmações. E em 3 dias Deus deu as 30 confirmações. Deus é fiel para que não fiquemos enganados.
Por isso que eu falo, teu pai é amoroso, pode pedir, ele é bonzinho. Se você estiver andando na linha, hein? Eu fico vendo o Senhor cumprindo as promessas aqui na igreja. Falo, Senhor, como que eu não me apaixono pelo Senhor? Tanta coisa que o Senhor falou que ia fazer, o Senhor está fazendo. Ele é lindo. Ele é um pai. Ele é um pai. Ele não mentiu para você. Ele não mentiu. Ele é fiel. Ele é bom. Se você um dia ficou traumatizado com alguma promessa, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que é destruído. Eu declaro que há cura sobre a tua vida, sobre os traumas. Todos nós podemos ser usados pelo Senhor. Todos. A Bíblia fala que todos podem profetizar. Nós precisamos vigiar o seguinte: Deus fala A, e aí a gente quer entregar B e C. Deus fala assim, fala para ela que ela vai morar fora. Deus só fala isso. E muitas vezes Deus fala uma palavra, duas, três, uma frase. E aí o profeta, a pessoa que está ali profetizando, solta assim, Deus está falando que você vai morar fora. Então, prepara a tua mala. Pega o teu passaporte. Em poucos dias você está indo. E aí o irmão sai, animado. Deus falou. Compra lá 2 malas, cara. Parcela em 12 vezes, porque ele está indo viver a promessa. Pede as contas. Fala, agora eu vou viver a promessa. E Deus não falou que era agora. O profeta, a profetisa que falou que era nesse tempo. Às vezes a promessa era para que 10 anos, 20 anos, 30 anos. E o irmão quis dar uma floreada no que Deus falou. E libera mais palavras. E aí, aquela pessoa esperou 1 semana, 2, 1 mês, 2, 3 meses, sem emprego, com mala chique pagando, passaporte pronto e nada. É culpa de Deus? Não é culpa de Deus. É culpa do ser humano que acrescenta. Em nome do Senhor Jesus, vamos vigiar com o que a gente fala. Nós temos que ter temor quando falamos que é Deus falando. Deus está falando. Precisamos temer a Ele. Jesus fala assim, não tema o diabo não, tema a Deus. Porque Ele pode te mandar para o inferno. Vocês acham que é o diabo que leva para o inferno? É Deus que envia para a morte eterna. Vamos vigiar e não liberar coisas da nossa emoção, da nossa carne. Eu, pastora, fui consagrada a profetisa. Muitas coisas eu seguro. Eu só vou falar se eu tiver certeza. Eu já apanhei muito. E eu fico com o pé atrás com profecia. Eu fico, Senhor, é o Senhor mesmo? Fala. Me dá mais uma confirmação. Eu declaro que é derramado o dom de discernimento de espíritos. Dom de discernimento de espírito para que você não caia em falsas profecias. Para que você não caia no espírito de engano e nem profetada. Eu declaro que é derramado sobre essa igreja e todos que estão assistindo aqui um discernimento
Pai, que venhamos perceber quando é a alma do irmão, quando é a alma da irmã falando, no nome do Senhor Jesus. Que venhamos perceber, Senhor, se tem um espírito maligno por trás, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que seus olhos espirituais sejam abertos. Então, a terceira lição sobre o tempo das promessas é que existe uma preparação. No tempo de preparação é quando o nosso caráter é moldado. Eu falei aqui no início do culto. A gente está muito preocupado com o que as pessoas veem de nós, né? Eu preciso me mostrar alguém espiritual. Eu preciso mostrar os meus dons. Eu li essa semana. Os dons, os talentos são como folhas, que as pessoas ficam contemplando a beleza daquilo. Mas o fruto é o nosso caráter. O ano todo o Senhor tem falado isso comigo. Mais importa um caráter moldado do que uma pessoa cheia de dons. Mais importa um caráter forjado do que os dons espirituais. Eu amo os dons espirituais. Vocês sabem, sou apaixonada pelo Espírito Santo e os seus dons. Só que o caráter vale mais, porque o caráter vai te levar para o céu ou para o inferno. Um monte de gente cheia de dom vai para o inferno. Um monte de gente que ora em línguas, que profetiza, que cura, que ressuscita os mortos, vai chegar lá no céu e o Senhor Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu não te conheço, você praticou iniquidade. Mas Senhor, eu profetizei tão bonitinho, eu liberei tantas profecias, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não te conheço. Eu não te conheço porque você mentia. Eu não te conheço porque você roubava. Eu não te conheço porque a tua falha de caráter manchava o meu nome na terra. A falta de caráter é o que tira as pessoas da igreja. Qual é o testemunho que nós temos dado? Olha aqui para mim. Não perde isso não, irmãos. Qual é o testemunho que você tem dado no teu trabalho? Qual é o testemunho que você tem dado na rua? Oh, Jesus. Então, na terceira lição, onde o Senhor está nos preparando, Ele molda o nosso caráter. E é aqui nesse tempo que nós ganhamos autoridade. É nesse tempo onde estamos sendo forjados, onde o nosso caráter está sendo moldado, é que nós ganhamos autoridade sobre um assunto. Irmãos, eu acho tão engraçado. Eu já vi gente dando curso sobre criação de filhos, e a pessoa não tem filho. Meu Deus! E tem gente que compra. A pessoa não tem unção nenhuma, autoridade nenhuma sobre aquela área. Gente querendo ser professor de empresário, ainda não tem empresa. Não, eu vou ser coach de empresário porque eu acho isso muito chique, não sei. Pois é, dando curso de casamento e nem é casado, aconselhando casais e nem é casado ainda. Não sabe o que um casal passa em casa. Se Deus liberou, se Deus disse uma palavra para você, que você vai aconselhar casais, se prepara que o bicho vai pegar no teu casamento. Porque como é que você vai aconselhar casais sem conhecer história, sem ter vivido?
Experiência. Hoje eu tenho uma autoridade para aconselhar casais, porque eu já passei por muita coisa no meu casamento. Neto tem autoridade para ensinar empresários, porque passou por muitas falências, crises horríveis. Se Deus diz que vai te levantar para algo, se prepara, porque você vai ser forjado nisso. Eu falei no domingo passado, Deus vai usar até o lixo, até o que está ali detonado, que você fala assim, nossa, eu passei por tanta coisa horrível. Olha a minha vida, eu tenho vergonha de contar. Vergonha? Você tem que contar sim tudo que você passou, porque foi de lá que Deus te levantou. Porque você tem autoridade. Não, eu nunca vou contar que eu caí nesse pecado. E como as pessoas que estão vivendo aquele pecado vão se levantar? Não, eu não vou falar que eu era viciado na pornografia. Isso ninguém nunca vai saber. Mas tem um jovenzinho andando com você que está viciado na pornografia. E você tem uma autoridade para ensinar ele a sair disso. Não esconda o teu testemunho. Não esconda os teus podres que você viveu, não. Quantas pessoas eu pude aconselhar, porque eu expus a ferida, eu expus o que eu vivi. Eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha do divórcio que eu passei. Não tenho vergonha dos vícios que eu tinha. Não tenho vergonha de contar todos os problemas que eu vivi, porque isso me deu autoridade para poder ensinar. Eu libero que Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Eu declaro sobre a tua vida que não é só sobre passado. Tem gente vivendo coisas agora que você fala assim, ah, isso daqui é feio demais. É feio demais. O que é feio demais, vai gerar tanta vida. Vai gerar tanta vida. É uma semente. É uma semente. A derrota de ontem é a vitória de milhares de pessoas. A sua derrota de ontem é a vitória de milhares de jovens. O Senhor está falando isso para alguém específico. A tua derrota de ontem é a vitória de milhares de jovens. Aleluia, Jesus. A quarta lição sobre o tempo da promessa é que sua fé vai ser testada. A sua fé vai ser testada. Em Tiago capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por causa da tua prova e a tua fé sendo cada dia mais fortalecido, você está se tornando alguém maduro na fé. Você está se tornando alguém íntegro, completo. Nada está te faltando. Você está achando que a tua prova, você está achando que a tua dificuldade está te deixando incompleto? Deus deve olhar para os outros e falar assim: aquele filho sim, porque olha o que eu estou passando aqui. Olha o meu casamento como está destruído. Olha que vergonha as minhas finanças, eu crente. Olha como as minhas finanças estão. Olha como eu estou desanimada. Olha o que essa tristeza está fazendo comigo. Eu quero te dizer: persevere. Persevere, porque a sua perseverança está te fazendo ser madura. Maduro. Tem muita gente com idade avançada que não é maduro ainda. Não é maduro, sabe por quê? Ficou fugindo das provações.
tinha uma dificuldade, ela fugia. Não, isso está muito difícil, eu não vou. Isso daqui tem que orar, tem que jejuar, então não quero. O quê? Tem que passar 1 hora orando? Tô fora. Quero algo mais fácil. Aí a gente acha que é assim. Vou descartando pessoas, vou descartando situações, para que seja mais plena a minha vida. Não fuja das provas, não fuja da dificuldade, não fuja do teu quarto de guerra, não fuja, persevere. Quem assistiu já o quarto de guerra? Quem não assistiu, assiste essa semana. Eu assisti com os meus filhos. Nossa, eles amaram. Pensa uma criança de 4 anos. O Pedrinho no final do filme falou assim: mamãe, você pode comprar um devocional novo e uma Bíblia nova? Que eu quero fazer devocional todo dia. 4 aninhos. Nesse filme tem uma senhora que é muito de oração, uma mulher de guerra, libertadora, das nossas assim. E a hora que a corretora chega, ela fala assim: olha, eu tinha um sonho de ter 6 filhos. Eu pedia para Deus 6 filhos, mas Deus me deu o que eu suportava. Ele me deu um filho. Tá vendo aquele trinco ali na parede? Foi meu filho que fez. Eu comecei a rir. Imagina se fosse 6, não tinha mais casa para vender. Deus dá o que você consegue suportar. Talvez você está reclamando: não, esse trabalho está muito difícil, isso daqui não é para mim. E Deus está te falando: eu te dou o que você consegue suportar. Tem gente pedindo mais, o Senhor está falando: não, é só isso mesmo. Tem gente pedindo menos, Ele está falando: não, você consegue. Eu dou o que você consegue suportar. Persevere. A 5ª lição sobre o tempo da promessa. E nós já estamos acabando. Isso daqui é importante demais. Nós aprendemos com José, que é o ser antes de ter. Ele era governador, ele era líder, ele dava as palavras certas, liderava o povo, revelava, antes de ter o título, antes de carregar o título. Tem gente que recebeu a promessa de ser pastor e está esperando ter o título antes de ser pastor. Olha aqui, antes de ter o título, você precisa ser. Recebeu a promessa que vai ser pastor, então começa a pastorear. Pega gente para você cuidar, pega gente para você aconselhar, gente para você discipular. Vai amar as ovelhas. E depois o Senhor te entrega um título. Tem gente que o Senhor falou assim: ó, vai ser empresário. Então, seja. Como que eu vou ser empresário na empresa se eu tenho um patrão? Não estou entendendo isso. O empresário, um funcionário que vai ser empresário, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Jamais ele vai ficar perdendo hora, vai ficar no celular na hora do trabalho. Pega a dica. Deus te liberou uma promessa, então já seja. Nós passamos alguns testes antes de receber a promessa, e eu queria até contar um aqui. A diaconisa Débora, ela é minha assessora,
E jogando vôlei, ela quebrou um dedinho. Tava jogando vôlei lá com a gente, quebrou um dedinho. Ela foi no médico e o médico falou: olha, vou te dar 40 dias de atestado. Ela falou: doutor, não precisa de atestado. Não, você pode, você tem o direito de ter 40 dias de atestado. Ela falou: mas eu não uso esse dedinho para trabalhar. Eu trabalho no celular, trabalho no computador. Eu não quero o atestado. Sabe o que Deus fez? Mas ela sabia que era um teste. Deus levantou ela empresária. Deus entregou poucos dias depois uma loja para ela. Você tem passado por testes e talvez não tenha ido bem. Não tem ido bem. Deus falou que vai fazer algo grande, mas no agora você não tem se esforçado para colocar seus dons e talentos ali na mesa. E com isso, sabe o que eu trago? A 6ª lição: honre o seu presente. Se a gente ficar muito focado no futuro, a promessa, a gente começa a desdenhar o nosso presente. Eu atendi um mentorado essa semana e ele falou assim: ah, pastor, eu recebi promessas de que a minha empresa vai ser muito maior, né, que vai ser enorme aqui essa padaria, eu não vou ficar aqui e tal. Eu perdi o gosto pela padaria. Falei: irmão, calma, talvez não é para esse ano. Dá foco, cuida do que Deus te deu agora. Cuida dessa padaria, cuida do teu presente. Se o Senhor falou, gente, Deus está falando para alguém aqui que está no emprego que não gosta, está num lugar que não quer estar, e o Senhor está te dizendo assim, ó, honre o seu presente, honre este momento. José só foi levado para governar palácio depois que ele governou na prisão. Escuta, José só foi levado para o palácio governar lá depois que na prisão ele estava exercendo o que foi chamado para fazer. Enquanto você desonra, enquanto nós desonramos o nosso presente, o nosso futuro, a promessa vai se distanciando. Foi para isso que eu trouxe isso. Se nós estamos honrando o nosso presente, fazendo o que nós temos que fazer no hoje, vivendo o nosso chamado no hoje, o tempo da promessa se cumprir, ele vai chegando. Se você acorda todos os dias, ora, agradece, vai para o trabalho que o Senhor te colocou hoje, e é o melhor funcionário que possa ser. A Bíblia fala assim, ó, tudo que você for fazer para os homens, faça como se fosse para mim. Tudo que você for fazer, quer coma, quer beba, é para glorificar o meu nome. Se no hoje você tem feito isso com gratidão, com amor, o tempo da promessa vai chegando. Mas quando você começa a desprezar o teu presente, você distancia a promessa de cumprir. Se nós não fazemos algo, eu estou achando alto o meu microfone. Abaixar o teclado também, por favor. Se nós não fazemos algo para que a promessa aconteça, ela não vai acontecer. A gente joga a responsabilidade tudo em cima de Deus. Mas se a gente não passar pelos processos que tem que passar, se a gente não viver o presente com honra, a promessa não se cumpre. Ó, atrasou o tempo da promessa. Atrasou o tempo da promessa. Porque reclamando, murmurando, brigando, se distanciando de Deus. Não vou mais ir na igreja não. Não vou mais, chega. Todas as promessas que Deus tinha liberado para você, está paralisado. Deus tem um monte de bênção liberado, mas se você não se alinhar, se você não se posicionar, não vai acontecer.
Eu tinha um monte de promessa, mas enquanto eu não decidi, não, eu vou me santificar, eu vou me alinhar, eu vou buscar o Senhor, as promessas não se cumpriram. Eu já preguei aqui sobre as 4 portas. O Senhor me deu um arrebatamento e Ele me mostrou 4 portas. A primeira porta foi da vontade dEle. Ele falou: essa é a porta da minha vontade, onde eu desejo algo para os meus filhos, onde eu escrevo a história que eu quero para cada um, com planos de fazê-los prosperar. A segunda porta é a porta da revelação. É quando Ele mostra para os seres humanos o que Ele quer fazer. Ele mostra com profecia, com sonho, usando alguém, usando um animal, um louvor, uma palavra, a Bíblia. Ele mostra. Segunda porta. Deus está constantemente nos revelando a vontade dEle. A terceira porta. Nessa porta eu fiquei intrigada. A hora que eu entrei, eu vi uma mesa e eu vi uma ampulheta na mesa. Falei: Pai, o que é essa ampulheta? E Ele disse assim: é aqui que o tempo dos meus filhos se alinham com o meu. É aqui que o tempo dos céus é alinhado com o tempo da terra. Na porta, na terceira porta, a porta da decisão. É onde nós decidimos: eu vou viver essa promessa. Eu vou viver. Ah, Deus falou que eu vou restaurar meu casamento, então eu vou mesmo. Eu vou fazer algo para que isso aconteça. Deus falou que eu serei a melhor cabeleireira da cidade, então eu decido que eu serei. Deus falou que eu vou trabalhar com comunicações, então eu vou fazer o curso que for necessário, eu vou me posicionar. Deus falou que eu vou ser uma influência, então eu vou me posicionar, vou começar a gravar. O que Deus falou que você vai ser, já se posicione. Decida. Deus mostrou no sonho para Jacó que ele seria próspero e teria um grande rebanho, e ele não tinha nada. Labão enganou ele, ele não tinha nada de ovelhas listradas e manchadas, e Deus falou: as listradas e manchadas vão ser suas. Mas ele acreditou tanto no que o Senhor falou, que ele colocou um galho listrado. Ele fez um ato profético, ele coloca um galho listrado em frente onde as ovelhas e cabras bebiam água e cruzavam. E por causa daquele galho que as ovelhas olhavam, os que eram brancos, os que não eram listrados, malhados, começaram a ter filhotes malhados e listrados. Por quê? Porque Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Quando você entra na terceira porta, onde o tempo se alinha, o Cronos e o Kairos se alinham, você automaticamente abre a porta quarta e vai viver a sua promessa em Deus. Para muitos aqui, a porta quarta, a porta 4 está sendo aberta. Para muitos nesse dia, a porta quarta está sendo aberta. Teve gente que recebeu, alguns não. Vou liberar de novo. Para muitos aqui, a quarta porta está sendo aberta. É o tempo do cumprimento da promessa. Aleluia. O louvor já pode ir subindo. Não despreze o lugar que o Senhor te colocou hoje. Não despreze. Quando eu era adolescente, eu trabalhei, grande parte aqui já sabe, eu trabalhava na casa de pastores, né? Era empregada doméstica na casa deles. No fim de semana eu lavava a igreja, eu e minha irmã. Cadê a Eva? Dá um oizinho. Lembra da gente lavando a Assembleia de Deus? Com a maior alegria.
Aquele tempo foi um tempo tão difícil, que eu lembro de um dia pegar o papel higiênico da igreja e levar para casa, porque não tinha em casa papel. Mas a gente estava ali, não porque queria ser visto, mas porque amava a casa do Senhor. Não porque... Gente, imagina se eu falo assim, eu vou limpar a igreja? Eu tenho promessa de viajar o mundo inteiro, eu vou limpar a igreja? Não, eu tenho promessa de ser pastora. Ah, deixa bonitinho aqui, deixa aqui. Obrigada. Eu vou limpar a igreja? Não. Eu lembro que tinha uma mocinha da mesma idade que eu, que ela ficava tirando sarro de mim. Ah, você é a mucama do pastor. Eu fazia aquilo com tanto amor, com tanto carinho pela obra. Eu acho que o Senhor olhava assim e falava assim, olha, onde eu vou te dar uma igreja. Porque como você está cuidando com zelo, como você está cuidando com amor da minha obra. E nesse tempo, eu honrei o meu presente. Honrei o que estava vivendo em Deus. Eu quero que você comece a partir de hoje a ser intencional. Intencional. O meu dia eu consagro a Ti, Senhor, e eu vou glorificar por tudo que eu viver nele. O meu dia eu te entrego, e o que acontecer nele eu vou glorificar. Eu vou honrar o que o Senhor tem me entregado. Eu vou honrar, Senhor, o ar que eu tenho respirado, a saúde que eu estou tendo, o trabalho que eu estou nesse momento, a vida que eu estou tendo. Eu vou honrar o meu presente, porque o Deus que está no presente também será o Deus que está no futuro. Talvez você fique olhando para o teu passado, talvez um passado de glória, um passado que você olha e fala assim, nossa, foi tão bom aquele tempo, foi tão bom o que eu vivi lá, era fama, dinheiro, vivia tantas alegrias. Há um tempo que eu não tinha dificuldade, não tinha filho, tinha casa para limpar, não sei. Mas o Senhor está dizendo assim, glorifica pelo teu presente. Olha para o teu presente. Olha para os teus filhos agora. Olha para eles no agora. Glorifica. Talvez você fale, ai, que saudade deles serem criança. Mas o teu filho está grande do teu lado. Glorifica a Deus pelo que Ele é hoje. Abraça, beija. Viva o presente. Seja intencional nisso. Eu expliquei, a nossa gratidão eleva a nossa frequência. Talvez você não sente a presença de Deus, de tão ingrata que você é, de tão crítica, e o quanto só reclama. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, então, peraí, só se eu fizer a vontade de Deus é que eu recebo o que Ele prometeu. Hebreus 10, 36. Só se você honrar o presente, você vai receber o que Ele prometeu. Só se você passar pelo processo e deixar o seu caráter ser moldado, é que você vai receber o cumprimento da promessa. Só se você perseverar na tua fé, aumentar a tua fé, crer em tudo que Ele te prometeu, no que Ele liberou, é que você viverá a promessa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quero orar por você.
Eu quero declarar um alinhamento no teu tempo. Eu quero declarar sobre a tua vida cumprimento de promessas que Ele prometeu. Mas o que eu quero liberar principalmente no teu coração hoje é uma gratidão. É que você honre o tempo presente, o tempo que você tem vivido hoje. Não estou dizendo para você tirar os olhos da promessa, não. Mas honre o hoje. Honre o hoje. Aleluia. Senhor, eu oro pelos seus filhos, sedentos pela tua palavra e pela tua presença. Corações, Senhor, muitos entristecidos, porque tem achado que o Senhor não vai cumprir o que prometeu. Muitos, Senhor, achando que foi o homem e não o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, esse Espírito Santo toca os seus filhos.